Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Agora é pra valer. Eu já estou aqui ao lado do professor Paulo Bacelar para falar sobre a área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor advogado Paulo Bacelar, seja bem-vindo, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, todos aqueles que estão agora acordaram cedo para ouvir as respostas das suas perguntas. Estamos aqui já postos para começar a responder. E tem muita gente ligada, professor Paulo Bacelar. Vamos começar as perguntas aqui pela região metropolitana de Fortaleza. Em Aquiraz está a Rebeca com a seguinte dúvida. Tenho 37 anos de idade e 12 anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo ainda vou contribuir para me aposentar. 37 anos de idade, 12 anos de contribuição, dever de casa sendo bem feitinho, professor Paulo Bacelar. Luzenor, mas tem que ter ainda muito tempo ainda. Precisa de 62 anos de idade, não tem jeito. Vai pegar a regra geral, que é de 62 anos de idade. Vai completar os 15 anos de contribuição antes dos 62 e dali para frente ela pode, a partir dos 15 anos que ela já completar, ficar pagando uma contribuição a cada 6 meses se ela contribuir como facultativo ou uma contribuição por ano se ela contribuir como contribuinte individual. Na nossa conversa aqui chegam outras perguntas sobre pessoas que querem tirar dúvida e receber informação segura sobre o tempo de contribuição e também a idade para dar entrada no pedido de aposentadoria. É o caso do Marcos em Quixadá. Tenho 61 anos de idade, 22 anos de contribuição. Quando irei dar entrada na minha aposentadoria? Bem pertinho, né, professor Paulo Bacelar? 61 anos de idade, o Marcos em Quixadá. Olha, ele falta 4 anos para se aposentar, falta completar os 65 de idade, que é a idade mínima na regra geral. Já tem 22 anos de contribuição, já tem um tempo necessário para aposentadoria, mas tem ainda que esperar mais 4 anos para atingir a idade mínima. Em Fortaleza está a Regina Albuquerque. Tenho 35 anos de idade, tenho um filho especial, sou mãe solo. Gostaria de saber se posso receber algum auxílio para ela ou para o filho, professor Paulo Bacelar? Ela é mãe solo, mas se ela tem algum problema de saúde, ela diz? Filho especial. Um filho, né? Então, se ela não tem renda, ou se a renda dela for menor do que 1/4 do salário mínimo, se ela tiver cadastrada no Cade Único, ela pode pedir um BPC para um filho. Precisa ter um laudo médico dizendo qual é o problema que o filho tem e dar entrada no BPC para ser analisada a questão do impedimento de longo prazo. Os nossos ouvintes e as nossas ouvintes querem saber mais com segurança, professor Paulo Bacelar, sobre as regras da aposentadoria. É o caso da Cíntia, em Fortaleza. Ela tem 49 anos de idade, 15 anos de contribuição e quer saber quanto tempo ainda vai ter que recolher para a Previdência Social e garantir a aposentadoria. 49 anos de idade, 15 anos de contribuição. Do mesmo jeito aí da outra colega também. Da Rebeca. A Rebeca, né? Precisa ter aí mais um tempo esperando, pagando a Previdência para não deixar de ser segurada. É importante a gente falar isso, né? Sim. Continuar contribuindo. Isso com 62 anos de idade ela pode se aposentar. Pergunta curiosa da Maria em Acopiara. Professor Paulo Bacelar, contribuí de forma aleatória pelo município, pois não sou efetiva, mas devo ter uns 10 anos de contribuição. Também estou pagando o MEI. Consigo me aposentar com 2 salários mínimos? Sou paciente oncológica, tenho 47 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, a Maria contribui, eu creio que ela seja terceirizada na prefeitura, acha que tem 10 anos de contribuição e hoje tem 47 anos de idade e relata problema de saúde. Se ela tiver problema de saúde, ela pode dar entrada no auxílio-doença, que será feita uma média de todas as contribuições que ela fez, tanto de MEI como o
período também da prefeitura, que deve ser também para o regime geral de previdência, que deve ser descontado para o INSS. Professor Paulo Bacelar, quando a Maria questiona se pode ter 2 salários mínimos como aposentadoria, ela se refere naturalmente ao MEI e também à contribuição para o município. Mas não é contado assim, né? Ela recebe 2 salários mínimos e vai se aposentar com 2 salários mínimos. Existe ainda o cálculo da média de contribuições, de todo o período contributivo dela, e ainda vai ser aplicado um percentual sobre essa média, que é de 60% até 15 anos de contribuição, 60% da média, mas aumenta mais 2% para cada ano que ela passar dos 15 anos, para multiplicar por essa média que ela contribuiu. Então, para você ter uma aposentadoria com 2 salários mínimos, ela precisa ter uma média alta de 5, 6 salários mínimos, porque vai ter um percentual que vai reduzir essa média. E outra situação que a favorecer seria na seguinte condição, professor Paulo Bacelar: se a Maria fosse contribuinte do regime próprio de previdência social do município de Acopiara e paralelamente contribuindo por via do MEI para o INSS, aí sim teria as 2 aposentadorias. Aí facilitaria, porque poderia ter uma aposentadoria no município, que podia ser de 1 salário mínimo, né? E uma aposentadoria pelo INSS, que seria também de 1 salário mínimo. Aí seriam 2 aposentadorias, 1 salário mínimo em cada aposentadoria. Então ela teria 2 salários mínimos. Seria a forma mais fácil dela ter 2 salários mínimos do que ela contribuir com 2 salários mínimos somente para o INSS. Quero fazer um registro aqui, professor Paulo Bacelar, da transmissão pela FM Carinhosa em Acopiara 91.1, que retransmite o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A doutora Rosa, que comanda a FM Carinhosa, o nosso muito obrigado, e obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha na região centro-sul do Ceará pela FM Carinhosa. A Camila está em Pentecoste, tenho 49 anos de idade, 19 anos de contribuição. Sou professora. Quero saber quanto tempo precisa ainda para me aposentar, professor Paulo Bacelar. Professora, 49 anos de idade, 19 anos de contribuição. Ela vai se aposentar com 57 anos de idade, com 25 anos de contribuição. Como professora, essa é a regra geral. Linha direta 085 99273 4353. Valesca, em Quixeramobim. Como é que eu faço, professor Paulo Bacelar, para me aposentar? Nunca tive carteira assinada, só trabalhei na agricultura. Tenho 47 anos de idade, nota de semente. O que eu faço para poder, quando chegar a minha idade, garantir a aposentadoria? Continuar. Não está difícil. Se continuar trabalhando na agricultura, com a sua família, no regime de economia familiar, você será enquadrado como segurado especial. E aí você terá que fazer provas de que exerce atividade rural pelo menos durante 15 anos. Guardar esse papel de semente, guardar uma compra de um implemento agrícola. Quando fizer uma matrícula de escola de filho, guardar a ficha de registro ali da escola onde consta a sua profissão como agricultor. Então, tudo isso serve como prova para que você, no dia da aposentadoria, ao completar 55 anos de idade, uma mulher, ou 60 anos de idade, um homem, não ter problema na hora de se aposentar e aí o INSS conceder esse benefício com mais rapidez. Professor Paulo Bacelar, das 7 primeiras perguntas que nós fizemos aqui, 6 são de mulheres. Ou seja, as mulheres, nesse caso aqui, professor Paulo Bacelar, bem mais interessadas pela situação na Previdência Social. E dizer um detalhe, olha, tem movimento aí para aumentar a idade das mulheres para se aposentarem. Fique atenta, você mulher, e vai fortalecendo a hashtag Mulher 62 na área urbana e Mulher 55 no campo. Aposentadoria sem mudanças de regras para as mulheres. Tem mais pergunta aqui. O Fábio, em Fortaleza, diz o seguinte: eu falei que só tinha mulher mandando perguntas, chega a mensagem do Fábio. Minha esposa, mas olha, a pergunta é para a esposa dele. Minha esposa está desempregada desde a pandemia. Teve carteira assinada por 3 anos antes da pandemia. Como dar entrada em algum benefício, professor Paulo Bacelar? Hoje ela já não está mais na condição de segurada. Mas veja bem, mesmo ela não sendo segurada hoje, se ela tiver com a incapacidade desde lá, da data que ela parou de contribuir, ou até um ano após a parada, né? Se for ficar constatado que ela já estava incapaz lá atrás, ela ainda teria direito hoje a um benefício de auxílio-doença. Então, o que vai conceder o auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária, é a data da incapacidade. Se ela já estava incapaz na época que ela era segurada, ela vai ter direito ao benefício. Agora, se ela estiver incapaz agora,
aí não, ela não tem mais condição de segurado. E nessa situação, professor Paulo Bacelar, que se enquadram outras mulheres que, por exemplo, que estão no período da maternidade, estão grávidas, essas mulheres que tiveram carteira assinada há 3 anos atrás, elas têm direito ao benefício do salário maternidade? Se ela estiver grávida e estiver contribuindo com a Previdência, tiver 10 contribuições antes do parto, tem que ver a data do parto, não é a data da gravidez. Muita gente está com essa dúvida. Se a contagem das contribuições é a partir da data da gravidez ou do parto. É do parto. Se ela tiver essas 10 contribuições antes do parto, ela vai ter direito ao benefício de salário e maternidade. Ah, ela não tem as 10 contribuições, nunca contribuiu. Ela pode contribuir com uma contribuição antes do parto e requerer esse benefício judicialmente. Linha direta 085-99273-4353. Mário Costa, em Pentecoste. De parabéns pelo belíssimo trabalho feito por vocês. Aí ele diz, tenho 41 anos de idade, 10 anos de contribuição, sou guarda patrimonial. Quando chegar aos 65 anos de idade, terei 34 anos de contribuição. Irei me aposentar com mais de um salário mínimo? Aí ele lembra que tem também adicional noturno e insalubridade. O adicional noturno e a insalubridade aumenta o seu salário, porque isso é base de cálculo para a contribuição previdenciária, inclusive aumenta o salário de contribuição. E aí vai ser pela média, vai ser toda a média de tempo de contribuição lá de 94, de julho de 94 até a data da aposentadoria, e dessa média vai se aplicar o percentual de 60% até 20 anos de contribuição, mais 2% que aumenta a cada ano após os 20 anos, ou seja, se o segurado tiver 40 anos de contribuição, ele vai ter 100% da média de contribuições quando for se aposentar. Professor Paulo Bacelar, a Ana Lúcia, em Fortaleza, diz que é beneficiária do Bolsa Família, quer voltar a contribuir para a Previdência Social, tem 57 anos de idade e 9 anos de contribuição. Aí ela pergunta em qual código contribuir para se aposentar aos 62 anos de idade. Faltam 6 anos de contribuição. Então ela pode contribuir como facultativo, isso não vai impedir ela de receber o Bolsa Família ou qualquer outro produto, né, que venha a receber do governo. Ela vai pagar no código 1473, que é 11% do salário mínimo. Então ela se aposenta aos 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição no mínimo, com o salário mínimo de aposentadoria. Luísa, em Canindé, sou costureira, tenho 38 anos de idade e sofro com dores nas mãos há 2 anos. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se posso ter direito a algum benefício da Previdência Social. Ela costureira, 38 anos de idade. Mas não tem contribuição? Não diz, professor Paulo Bacelar. Então ela deve pedir um BPC, apresentar um laudo médico. Se ela é costureira e não tiver contribuindo no momento, não tiver renda, ela pode pedir um BPC, vai ser analisada a questão do impedimento de longo prazo. Ô Luísa, agora, você não diz aqui se contribui ou não, mas para as pessoas que trabalham dentro de casa ou têm alguma atividade, é importante esse vínculo com o MEI, né, professor Paulo Bacelar, atuar na condição de microempreendedor individual para criar o vínculo com a Previdência Social. Luzano, mas olha só, mesmo sem ser MEI, você também pode contribuir como autônomo. Uma costureira que não queira abrir um MEI, não queira formalizar, não queira ter que pagar um contador para fazer as coisas, ela pode fazer a contribuição de contribuinte individual no código 1163, é um pouquinho maior, é 11% do salário mínimo, mas é uma maneira menos formal, menos burocrática da pessoa contribuir. Basta acessar o site do INSS, emitir a guia e pagar todo mês. Carol Andrade, em Calcaia, tenho 52 anos de idade e 22 anos de contribuição. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Já tem um tempo de aposentadoria, mas ainda falta 10 anos para se aposentar, né? Tem o tempo de contribuição. De tempo de contribuição, Ou seja, Carol, um pouquinho de paciência, mais 4 anos. Mas ela tem que ter os 62 anos de idade para poder se aposentar. Olha só a pergunta aqui da Rebeca Moraes, em Fortaleza. Tenho 2 filhos autistas. Posso conseguir um benefício, professor Paulo Bacelar? Pode, Luciano. O autismo já é considerado como deficiência para efeito de BPC e, inclusive, ela pode ter 2 benefícios de BPC na mesma família, se os 2 filhos estiverem enquadrados como um impedimento de longo prazo. Agora, precisa do laudo. O laudo precisa atestar qual é o problema dele e também ela não pode ter uma renda superior, uma renda familiar superior a 1/4 do salário mínimo. É o que faz o Romão, que está no interior do Ceará, com a seguinte dúvida: tenho 60 anos de idade e 28 anos de contribuição. Se eu continuar contribuindo, o Bolsa Família
pode impedir, pode barrar a minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ele pode contribuir, continuar contribuindo, Luciano, como ele já tem os 15 anos de contribuição, ele já pode contribuir como segurado facultativo, que não irá impedir para ele conseguir um Bolsa Família que ele já está recebendo. Isso não vai impedir dele receber. Então, ele pode contribuir como segurado facultativo. Agora, quando ele receber a aposentadoria, professor Paulo Bacelar, ele vai perder o Bolsa Família? Aí depende da renda do restante da família para calcular com a renda familiar. Possivelmente irá perder sim, mas é muito melhor você ter uma sua aposentadoria do que ter um benefício do governo. Professor Paulo Bacelar, pegue a caneta, anote aí no caderno. A Francisca em Hidrolândia quer saber. Tenho 54 anos de idade, 32 anos de trabalho, sou funcionária pública, zeladora. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Aí ela diz, moro na zona rural e também ajudo meu marido como agricultora. Temos DAP conjunta, pode contar com tempo de contribuição? Não, aí ela pode, é concomitante, né? Se fosse antes do pedido do tempo que ela tem, ela poderia até indenizar esse período rural para juntar na prefeitura, mas por enquanto não, ela é concomitante, então ela só vai utilizar mesmo o tempo de prefeitura, ela não pode ter uma aposentadoria rural. O marido dela sim, poderá se aposentar com atividade rural se isso é a única fonte de renda dele. Mais uma dúvida, Joaquim em Pedra Branca, sofri um acidente, fiz uma cirurgia e dei entrada no auxílio do INSS, com 40 dias depois o pedido foi negado, então pediram o exame presencial e só tem uma vaga em dezembro. Será que o doutor só me deu 2 meses, professor Paulo Bacelar? Eu irei receber só os 2 meses até ou recebo todos os atrasados? Olha, vai depender da perícia médica. Se lá na perícia médica, em dezembro, for constatado que você continuou incapaz, aí você recebe todo atrasado. Mais uma dúvida, Luiz Honorato, eu comecei a contribuir em 2003 até hoje, quanto tempo eu tenho de contribuição? Posso continuar contribuindo? Tenho 40 anos de idade e trabalho com insalubridade. É bom continuar contribuindo, porque você, se tem insalubridade, você pode ter um PPP e se aposentar aos 60 anos de idade com 25 anos de contribuição com atividade especial. Tem mais pergunta, Adriano em Fortaleza, minha sogra é viúva, tem 70 anos de idade, se ela casar, pede a pensão que recebe do marido? Não, Luciano, se ela for pensionista do segurado que era do INSS, ela pode casar que ela não perde a pensão. Mais uma dúvida, Ana Cláudia em São Benedito, ela diz, professor Paulo Bacelar, que sempre está ligada conosco no Jornal Alerta Geral e quer saber, não perco, ela diz que não perde um só programa, ela diz, tem um filho que recebe um BPC Loas e ele é menor de idade e o benefício está no nome dela, há mais de um mês sofri um acidente doméstico que machucou meu joelho, rompeu o tendão e preciso de uma cirurgia, já fiz a ressonância e consulta com ortopedista. A minha pergunta é, se eu tenho direito a um auxílio, pois estou dependendo do meu esposo para me ajudar e fazer as coisas de casa. Olha, Zano, depende se ela for segurada na Previdência. Se ela estiver contribuindo com a Previdência, ela poderia estar contribuindo como segurada facultativa para ela ter direito a benefícios previdenciários. E ela teria direito ao auxílio-doença provisoriamente. Mas para a BPC é bem difícil a concessão desse benefício por causa da doença que ela acabou de descrever. Marcelo, em Fortaleza, recebo um benefício, auxílio, acidente, continuo trabalhando. Quando eu irei me aposentar, professor Paulo Bacelar? O Marcelo não diz qual é a idade, nem quanto tempo tem de contribuição. Mas se ele recebe o auxílio, é porque ele está vinculado ao INSS. Ele tem um auxílio acidente. Então, esse auxílio acidente, Luciano, ele é um benefício indenizatório. Agora, Luciano, para quem só recebe o auxílio acidente e não está trabalhando, Luciano, ela não mantém mais a qualidade de segurado, não. A partir de janeiro de 2019, o governo emitiu uma medida provisória, 871, aliás, e ela não garante mais a condição de segurado para quem recebe o auxílio acidente. Mas, se ele está trabalhando, olha o que acontece. Com o salário dele mais o salário do auxílio acidente, ele vai ser somado para contar para a aposentadoria dele. Ou seja, o auxílio acidente vai contar na aposentadoria o salário, mas o tempo que ele está recebendo auxílio acidente não mantém mais a qualidade de segurado dele.
Mariana em Apuiarés, como gosto desse programa, valeu Mariana, ela diz o seguinte, e pergunta professor Paulo Bacelar, por qual motivo o INSS nega o BPC para autista? Quem tem o grau leve de autista tem direito ao BPC? A mãe da criança só tem o Bolsa Família e mora apenas com o filho, qual a sua orientação nesse caso, professor Paulo Bacelar? Já teve pergunta aqui com esse mesmo perfil. É difícil, a perícia médica ela avalia a condição de miserabilidade e também de impedimento de longo prazo, que é muito contestado. Por isso que se leva muito caso de BPC para a justiça, né? Que a perícia médica judicial ela vai ter uma análise melhor. Então, sendo indeferido esse benefício, você pode levar para a justiça. Mais uma dúvida, a Antônia Lucena está em Acopiara, sou agricultora e tenho as provas, preciso esperar a idade ou algo diferente para dar entrada na minha aposentadoria? Ela disse a idade? Ou algo a mais, né? Ela não diz a idade, professor Paulo Bacelar. Ela tem que ter 55 anos de idade e ter já 15 anos de exercício da atividade rural. José em Aracati, moro com a minha irmã na mesma casa, ela já recebe o LOAS, eu estou no cadastro dela, já estou com 64 anos de idade, somos solteiros, quando eu completar 65 anos de idade, eu tenho algum benefício? Minha carteira nunca foi assinada. Se ele tem, ele disse que mora com a esposa, Ele disse que mora com uma irmã. Uma irmã, então ele não tem problema, se ele tá sozinho, é solteiro, nunca trabalhou, aos 65 anos de idade, ele vai ter direito ao BPC. Raimunda, também em Aracati, recebo Bolsa Família, quero abrir um mês só para pagar o INSS, quero saber se dá problema no meu Bolsa Família. Não, se ela pagar como segurado facultativo, não tem problema nenhum, ela pode receber o Bolsa Família. Maria em Granja, comecei a trabalhar pela prefeitura desde 1993, mas a prefeitura só começou a contribuir com o INSS em 2005. Em 2008 comecei a trabalhar de forma concursada, só que devido a muitos problemas de saúde parei de trabalhar, mas estou ganhando o meu salário por conta do atestado. E aí, professor Paulo Bacelar, esse salário, esse benefício é pago de forma correta? Eu não entendi, Luciano. Ele está trabalhando... Ela está trabalhando e está de licença médica e quer saber se esse benefício que ela está recebendo está legalmente sendo pago. Ou seja, professor Paulo, ela tem... A dúvida é se ela tem realmente esse benefício. É a proteção do auxílio-doença porque está com problema de saúde. Se ela está recebendo o benefício do INSS, é devido, porque se ela era segurada da Previdência e teve um problema de saúde que a incapacitou provisoriamente para o trabalho, o INSS irá pagar o benefício dela. Mais uma dúvida, João Eudes em Fortaleza. Gostaria de saber o seguinte, minha tia recebe BPC e não atualizou o cadastro único. Tem perigo do benefício ser bloqueado? Tem, sim. O cadastro único é obrigatório para recebimento do BPC e também para manutenção do BPC. Todo mundo que tem o BPC é concedido pelo INSS ou até mesmo pela Justiça, ela precisa atualizar esse cadastro de 2 em 2 anos, senão o benefício pode ser cortado. Francisco, em Fortaleza, tenho 72 anos de idade, sou aposentado e comecei a contribuir em 1972, porém só foi contar com um salário mínimo em 1994. Sou carpinteiro, o que devo fazer? Desaposentação que voltou à pauta do STF, né, professor Paulo Bacelar? Não é nem a desaposentação nesse caso, ele queria talvez uma revisão da vida toda, né? Que era revisão da vida toda, contar correto. O tempo antes de 94, mas isso já está praticamente fulminado. O processo ainda está em embargo de declaração, está ainda tramitando, mas assim, a chance de ganhar essa revisão da vida toda já está quase que zerada por causa da decisão do STF. A Aparecida Borges, em Quixeramobim, diz que contribuiu por 6 meses, há 5 anos não contribui e quer saber, professor Paulo Bacelar, se tem direito a um BPC. Ela tem 5 meses que não contribui, não é? Não, ela tem 5 anos que não contribui, só contribuiu não durante 6 meses. Não é mais segurada da Previdência, mas para ter direito ao BPC, ou ela tem a idade, 65 anos de idade, para ter um BPC ao idoso, ou ter uma doença ou uma incapacidade que garante a ela um impedimento de longo prazo, ou seja, que ela não consegue fazer coisas daqui a 2 anos, né? Ela possa ficar impedida de trabalhar, impedida de sair de casa, impedida de fazer alguma coisa que a impeça nesses 2 anos, aí ela teria direito a um BPC para a pessoa com deficiência, mas isso ela precisa ter um laudo médico e tem que ter a renda familiar que deve ser menor do que 1/4 do salário mínimo.
Professor Paulo Bacelar, a Ana Lúcia, em Fortaleza, diz que trabalhou, tem 9 anos de contribuição, vai fazer 57 anos de idade em setembro e quer saber quanto tempo ainda precisa contribuir para garantir a aposentadoria. É mulher, né? Mulher, exatamente. Ela precisa ter 62 anos de idade, completar os 15 anos de contribuição. Tem mais dúvidas chegando aqui, professor Paulo Bacelar. Narciso, em Trairi. Tenho 53 anos de idade, estou afastado do trabalho desde 2011. Tenho 5 hérnias de disco, já fiz 2 cateterismos e trabalho desde 1987. O que falta para meu benefício ser transformado em aposentadoria? Agora precisa ter um laudo médico, atestado pelo seu médico, dizendo que você não tem mais condição de recuperar pela essa incapacidade que você tem e que a sua incapacidade é permanente. O INSS ou a Justiça, ela vai analisar o seu benefício com laudos médicos, atestado por médicos especializados. Então, precisa ter um laudo para que você possa dar entrada no benefício de aposentadoria por invalidez. Fabiana Cíntia, em Canindé. Tenho 60 anos de idade, sou agricultora, não tenho provas. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, precisa ter pelo menos indício de prova material de que a pessoa é agricultora, porque depois pode ir para a Justiça, mas precisa de pelo menos alguma prova de que ela comprou algum elemento agrícola, ou se recebeu semente em alguma época, ou vendeu alguma produção. Precisa ter alguma prova material para poder, até mesmo para poder entrar na Justiça. Assis, em Pacajus. Tenho 26 anos de INSS comprovados. Estou com 2 anos e 6 meses recebendo auxílio doença. Tenho 62 anos de idade. Quando é que eu posso me aposentar? Ou o INSS transfere, converte o auxílio em aposentadoria? Só converte ao auxílio em aposentadoria se tiver laudo atestando a incapacidade permanente. Se a incapacidade já estiver permanente, aí ela pode transformar aquele auxílio em aposentadoria. Fernando, agora, quanto tempo que ela não. está de auxílio, que ela disse? O Assis disse que está Ele, com 2 anos e 6 meses, professor Paulo E Bacelar. o tempo todo ele não falou, né? O tempo todo de contribuição. 26 anos de contribuição. Então já tem até o tempo necessário para aposentadoria, bastando somente a idade. Agora, como é homem, precisa ter 65 anos de idade. Mas se tiver um laudo atestando a incapacidade permanente, ela pode ser transformada. Fernando Lopes, em Juazeiro do Norte. Sou professor e contribuo faz 15 anos. Tenho 49 anos de idade. Falta muito tempo para que eu possa me aposentar. Professor, na sala de aula, quantos anos de idade, professor Paulo Bacelar? Precisa ter 30 anos de contribuição. Agora, pela regra da regra geral da reforma da previdenciária, Previdência, pode ser 25 anos de contribuição, agora com 62 anos de idade. O homem com 62 anos de idade, a mulher com 57 anos de idade, com 25 anos de contribuição, os dois. Tanto o homem como a mulher. Então, o homem, 25 anos de contribuição, com 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, o Marcos diz que tem 34 anos de contribuição, 59 anos de idade, trabalhou 16 anos em área de risco. Com quanto tempo irá se aposentar? Quantos anos em área de risco? 34 anos de contribuição e 59 anos de idade. Mas em área de risco? 16 anos. 16 é pouco, né? Então ele só vai se aposentar mesmo pela regra geral com 65 anos de idade. Nesse mesmo contexto de pergunta, professor Paulo Bacelar, tem uma dúvida do Felipe, em Fortaleza. Trabalhei na área de saúde por 11 anos, recebi insalubridade 20% e agora estou há 13 anos na área ambiental. Minha pergunta é: eu tenho que receber insalubridade de 20% também, pois não vem no contra-cheque. E aí? Mas essa questão da insalubridade aí tem que ver com a regra trabalhista, né? Previdenciária, ele só, mesmo que ele não receba a insalubridade, se ele tiver uma atividade com risco para a sua saúde e tiver atestado isso através do laudo técnico de condições de ambiente de trabalho, que é a LTCAT, juntamente com o PPP, aí ele deve apresentar ao INSS para que ele possa analisar a questão da aposentadoria especial. Maria, em Tejuçuoca, trabalho como gari, tenho 27 anos de idade, 55 anos de idade. Eu já posso pedir mini aposentadoria? O gari precisa ter 65 anos de idade também, mas precisa saber se a regra de Tejuçuoca ela se iguala à regra da aposentadoria do regime geral de previdência. Gari no caso do homem, no caso da mulher, os 62 anos de idade. 62 anos de idade com 15 de contribuição. Francisca Moraes, em Viçosa do Ceará. Sou agricultor. Francisco, viúvo, e estou sem condições de trabalhar. Tenho 55 anos de idade. Já posso me aposentar?
Agricultor, 55 anos de idade? Ainda não. Ainda né? não. O homem precisa ter 60 anos de idade. Então, ó, o homem agricultor, 60 anos de idade. Mulher agricultora, 55 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, mas desde que tenha os 60 anos de idade, também aqueles 15 anos comprovados na atividade rural. Principalmente, né? Precisa ser a comprovação da atividade rural. Não basta ter contribuído para o sindicato durante 15 anos, precisa ter provas materiais do exercício da atividade rural durante esse tempo. Fernanda Rebeca em Fortaleza, meu esposo tem um braço incapacitado de trabalhar e tem enfisema pulmonar e trabalhou a vida inteira como agricultor. Eu gostaria de saber se ele tem direito ao auxílio. Ao auxílio doença, ao auxílio acidente, se ele nesse caso, auxílio trabalha doença. ainda como agricultor e tem provas materiais, aí no auxílio doença do agricultor, ele precisa comprovar pelo menos 1 ano antes da sua incapacidade. Então precisa ter comprovação da atividade rural de pelo menos 1 ano antes de ter aquela incapacidade. A Cíntia Maria, em Fortaleza, fala: tenho 2 filhos especiais, estou grávida de 6 meses e sou mãe solo. Eu gostaria de saber se tem algum benefício além do salário maternidade. Para os filhos especiais, pode ter o BPC, mas para esse parto que ela vai ter, somente o salário maternidade. Jonas em Fortaleza, eu e minha esposa somos pensionistas e eu queria saber o que acontece se nós dois nos casarmos. Iremos perder a pensão? Ela recebe uma pensão por morte. E aí, professor Paulo Bacelar? Não, Luciano, se a pensão por morte é de um segurado do INSS que faleceu, não vai perder a pensão se for um novo casamento. Rosa em Pentecoste, tenho 2 netos autistas, um recebe o BPC e o outro não. Eu entrei na justiça há quase 1 ano e nada. O que fazer para o juiz assinar? O pai e a mãe estão desempregados e nessa condição, professor Paulo Bacelar, demora normal da justiça, perícia e tudo? É um tempo que pode se demorar. Pode ser que já tenha aí alguma decisão. Ela precisa conversar com o advogado dela para ela olhar, para ele poder orientar e dizer como é que anda o processo. Se já teve uma decisão, se está em recurso, se ainda não implanta se já teve uma decisão, mas o INSS ainda não implantou o benefício. Então tudo isso pode ter acontecido. Silvanira em Calcaia, sou microempreendedor individual e em novembro faço 13 anos que pago o INSS, sou manicure e no próximo ano já completo 62 anos de idade. Então eu gostaria de saber como faço para dar baixa depois dos 15 anos pagos. Vou conseguir me aposentar? Se ela é MEI, que ela disse? MEI, com 13 anos de contribuição. Se ela tiver os 15 anos de contribuição, olha só, né, Luciano? Por isso que eu falo. Você que é MEI só para Previdência Social, não é vantagem. Só seja MEI se realmente você tiver um negócio, estiver empreendendo. Mas tudo bem, quem paga o MEI vai se aposentar com 15 anos de contribuição, agora precisa falar com o contador para dar baixa nesse MEI, porque senão você pode ficar em débito com a Previdência. Professor Paulo Bacelar, mas no caso da Silvanira, em Calcaia, ela fecha os 15 anos de contribuição somente em 2026. Em 2025 completa 62 anos de idade, mas vai esperar mais alguns meses aí, ou mais de 1 ano, para pedir a aposentadoria aos 64 anos de idade, fechando os 15 anos de contribuição. Perfeito, ela continua contribuindo até os 15 anos de contribuição. Agora, não deixa de contribuir, porque não pode pagar em atraso após perder a qualidade de segurado. Eu vou pegar essa sua frase, professor Paulo Bacelar, não deixe de contribuir, para contextualizar a pergunta da Bianca Nunes em Icó. Meu marido faleceu, mas ele não pagava o INSS, não trabalhava de carteira assinada. Posso pedir a pensão por morte? Não, se ele não trabalhava e não contribuía com o INSS e faleceu, infelizmente não gera pensão por morte. É por isso, meu amigo, minha amiga, nossos queridos e queridas ouvintes, quando nós falamos sobre a importância de você criar um vínculo com a Previdência Social, é justamente sobre essa situação. Não apenas para o futuro, mas também para o presente, porque o guarda-chuva da Previdência Social o protege e a protege com auxílio acidente, com pensão por morte e lá no futuro com a aposentadoria. Sem contribuir, não tem nada disso, professor Paulo Bacelar. Perfeito. A Previdência Social ela é necessária. Então você que trabalha, que até que anda de moto, que trabalha para outras pessoas, que vive no risco, mais ainda precisa ter a contribuição previdenciária. Não precisa abrir MEI, basta contribuir como autônomo
que já está valendo. Linha direta para o Jornal Alerta Geral, 085-99273-4353. Bruna Silva em Iguatu, ouvinte da nossa FM, a nossa FM Carinhosa 91.1, que é na cidade vizinha de Acopiara. Minha irmã engravidou e está com mais de 3 meses, mas ela nunca trabalhou de carteira assinada. Ela pode receber o auxílio maternidade, professor Paulo Bacelar? Não, se ela não trabalhou de carteira assinada, se ela não está contribuindo, se ela até o parto ela não fizer nenhuma contribuição, ela não vai ter nenhum benefício. Então ela pode contribuir com uma contribuição só, que ela pode receber esse benefício na justiça. Helena em Juazeiro do Norte, minha sobrinha já teve 2 filhos e nos 2 recebeu auxílio maternidade. Agora está grávida de novo, ela já tem mais de 8 anos de contribuição. Ela pode receber o auxílio pela 3ª vez? Se ela está contribuindo, se ela é segurada na data do parto e tiver mais de 10 contribuições antes do parto, ela tem direito ao salário maternidade. Professor Paulo Bacelar, mas tem aquele intervalo entre a constatação da gravidez e a última vez que a carteira foi assinada, ou não tem? Nesse caso, ela tem a proteção com o salário maternidade? Mas eu pensava que ela estava contribuindo até a data do parto, não, né? Eu entendi aqui. Que ela disse contribui o seguinte, até hoje, né? Ela está grávida de novo, ela já tem mais de 8 anos de contribuição. Mas não falou que parou, né? Não falou que parou. É. E quando para, professor Paulo Quando Bacelar? para, mantém a qualidade segurada aí, no caso dela, até 1 ano. Após a demissão, se ela receber o seguro-desemprego, mais 2 anos. Mais 1 ano. Então, 24 meses após a demissão. Se dentro desse período ela ficar grávida e tiver o parto, dentro de 24 meses da data da última contribuição, ela tem direito ao salário maternidade. Vamos emendar outra pergunta bem parecida, que é da Flávia Barros, em Limoeiro do Norte. Minha irmã nunca trabalhou de carteira assinada. Ela pode pedir o auxílio maternidade? Não, se ela não trabalha, não tiver contribuições, ela não vai ter direito ao salário maternidade. Mas se ela tiver pelo menos uma contribuição antes do parto, dá para pedir o salário maternidade dela na justiça. Vinícius Holanda, na Jurema, distrito de Caucaia. Meu pai trabalha como segurança. Isso dá direito a uma aposentadoria especial? Dá direito à aposentadoria especial com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. De Jesus, também em Caucaia, quais provas são necessárias para a gente juntar para dar entrada na aposentadoria rural? Qualquer documento que tenha a profissão de agricultor, uma ficha de inscrição num colégio dos filhos, que tenha lá a profissão dos pais como agricultor, uma ficha de inscrição ou de entrada no hospital, numa clínica, onde tem lá a profissão de agricultor, a compra de uma semente, a compra de uma pá, de uma enxada. Então, tudo isso, quando você tem essa documentação com o nome de agricultor, você guarda que isso vai servir como prova lá na frente. Fonseca, em Acopiara, mais um ouvinte da Carinhosa FM. Minha esposa sempre trabalhou na roça comigo. Ela pode usar as minhas provas para dar entrada na aposentadoria rural? Pode sim. As provas elas servem para todo membro do grupo familiar, para a esposa, para a mulher, para o filho, o homem, a mulher e os filhos também. Josias, em Fortaleza. Minha irmã tem um filho autista de 7 anos de idade. Ele tem o laudo. Pode dar entrada no BPC? Pode. O laudo médico atestando o autismo, e para a pessoa com a renda familiar abaixo de 1/4 do salário mínimo é possível a concessão do BPC. Fernando Couto, em Quixadá. Minha mãe trabalhou por muito tempo com carteira assinada, mas há alguns anos, 8 anos, que ela não trabalha mais. O que a gente faz, professor Paulo Bacelar, para contribuir e garantir a aposentadoria da minha mãe? Primeiro, saber quanto tempo ela já tem de contribuição. 8 anos. 8 anos é importante, faltando 7 para se aposentar, né, com 62 anos de idade. E entrar no site do INSS e emitir a guia de previdência social como facultativo no código 1473 de 11% do salário mínimo. Dúvida é do André Nogueira, em Horizonte. Queria saber como a gente faz para garantir a aposentadoria com mais de um salário mínimo. Olha, Zé, precisa ter um tempo grande, tempo de mais de 20 anos de contribuição, e que seja também mais de que 4, 5 salários mínimos para você poder aplicar a média de contribuições, ser alta, e também depois que aplica a média de contribuições, que é desde 94 até a data da aposentadoria, vai somar tudo, vai dividir pelo número de contribuições, vai fazer uma média. Dessa média vai se aplicar um percentual. Então, com 40 anos de contribuição para o homem, ele atinge 100% dessa média. E 35 anos de contribuição para a mulher, ela atinge também 100% dessa média. Então, quanto mais tempo, maior o salário, maior o valor do benefício que ela vai ser concedido. Agora, não pode contribuir com o código de 11%, tem que ser no código de 20%,
que é o 1007 para contribuinte individual. Marcelo, em Calcaia, trabalhei 5 anos de carteira assinada, tenho 43 anos de idade, eu recebo Bolsa Família. Quando eu chegar à idade para me aposentar, vai ter algum problema? Aí ele diz, eu cuido de um senhor idoso, mas só porque minha carteira não é assinada, eu recebo Bolsa Família. Se ele for aposentado, a renda dele vai ser aumentada, né? Então ele pode sim perder o Bolsa Família. Mas no caso, professor Paulo Bacelar, o Marcelo disse que tem 5 anos de carteira assinada, 43 anos de idade, hoje está desempregado, recebe o Bolsa Família. Ele continua contribuindo como beneficiário do CAD único do Bolsa Família? Sim, ele continua com o CAD único, 5% do salário mínimo, né? Como facultativo, e isso não vai impedir. Agora, quando ele se aposentar, aí ele vai ter renda e aí pode ser que perca o benefício. Mas enquanto ele está contribuindo agora, não. Josélia, em Acopiara, trabalhei 1 ano de carteira assinada e em 2007 dei baixa na carteira, mas agora descobri que na cooperativa não deram baixa. E agora o que faço, professor Paulo Bacelar? Já tenho 51 anos de idade, será que eu irei me aposentar? Porque só faltam 4 anos. Olha só, professor Paulo Bacelar. Primeiro precisa olhar o CNIS. Se tiver no CNIS a data do encerramento, ele não precisa se preocupar com isso. Se tiver a data da última remuneração dele, também não precisa se preocupar, porque o INSS irá contar até a data da última remuneração. Professor Paulo Bacelar, a Josélia, eu fiquei atento aqui a essa pergunta e eu queria um esclarecimento mais amplo. Ela diz, a Josélia, em Acopiara, que deu baixa, que pediu baixa na carteira em 2007. Ela não diz quanto tempo tem de contribuição, mas hoje ela tem 51 anos de idade, ou seja, vai pedir a aposentadoria. Ela até diz aqui, professor, porque faltam 4 anos, no caso ela se refere à aposentadoria rural. 51 anos de idade, mais 4, 51 anos. 55 anos de idade. Nesse caso, essa vinculação da carteira da Josélia com a cooperativa pode impedi-la de se aposentar como trabalhadora rural? Ela está vinculada até hoje. Ela diz que não deram baixa na cooperativa. Ah, não deram baixa. Mas no CNIS ela precisa ver se está com data de baixa. Ela precisa ver isso. Se tiver com data de baixa, ela não precisa se preocupar, porque no próprio CNIS já tem a data da baixa. Se não tiver a data da baixa também no CNIS, estiver em aberto, aí ela precisa encerrar esse vínculo, porque o servidor, na hora da concessão da aposentadoria, ele vai cobrar dela que faça esse encerramento. Então ela precisa procurar a cooperativa o quanto antes, né? E encerrar esse vínculo na sua carteira, anotar e depois pedir para a INSS fazer esse acerto, encerrando esse vínculo, senão ele vai ter problema na hora de aposentadoria. Outra pergunta em cima dessas dúvidas da Josélia. Professor Paulo Bacelar, se a Josélia tem carteira assinada em uma cooperativa, se essa cooperativa está localizada na zona rural, ela está no perfil de trabalhadora rural? Boa pergunta, Luciano. Sim, se ela for empregada rural, ela se enquadra nas mesmas regras do segurado especial. Então, ela vai se aposentar com 55 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Boa pergunta. Se na atividade da cooperativa é uma atividade rural, mas, por exemplo, é bom diferenciar do caseiro, por exemplo, né? O caseiro de um sítio, ele não tem atividade rural, ele é caseiro, ele é empregado doméstico. Mas a cooperada não, a cooperada ela está trabalhando no beneficiamento da produção, né? Vamos dizer que ela pegue lá as palhas de milho para fazer alguma artesanato, alguma coisa assim, seja uma cooperativa de trabalhadores rurais. Então ela se enquadra como empregada rural. Então ela também tem as mesmas características do segurado especial, isso não atrapalha em nada. Boa pergunta e uma pergunta também inteligente, né, professor? E é bom porque não precisa nem da prova, né? A própria carteira assinada já é a prova, aquelas provas de rural não é necessário. Boa pergunta e pergunta inteligente, inteligentíssima, para quem assiste o programa Alerta Geral. Eu estou aprendendo com o professor Paulo Bacelar. Mais uma dúvida, José Lima, em Barroquinha. Você fala assim, professor Paulo Bacelar, que passa por determinados municípios, né? E olha, eu não lembro de ter chegado pergunta sobre esse município. Pois é, chegou essa pergunta de Barroquinha, José Lima. O advogado do meu escritório é de Barroquinha. Barroquinha, ali na região norte do Ceará. Doutor Sávio. A família dele é de lá, os pais ainda moram lá. Tenho 52 anos de idade, 21 anos de contribuição na prefeitura e mais 5 anos quando trabalhei no Rio de Janeiro. Quantos anos ainda faltam para eu me aposentar? José Lima, 52 anos de idade. Pelo tempo aqui já tem 26 anos de contribuição. Precisa ter os 35, aí não tem jeito, né? Tanto o empregado da iniciativa privada, do INSS, como os servidores também terão que ter 35 anos de contribuição. No caso dele, como servidor,
pode ser ainda com 62 anos de idade, dependendo da regra de transição. Mas aí ele vai ter que ter as regras da pontuação do município de Barroquinhas. Professor, mas no caso aqui, com 52 anos de idade, faltam 13 anos para chegar aos 65 anos de idade. Aí ele vai aumentar os 35, né? Vai ser muita vantagem para ele aqui? Vai, é isso que eu digo, ele pode ter uma regra de transição, de pontuação, que já tem os 35, né? Hoje a pontuação do INSS é de 101 pontos para o homem em 2024. Então ele vai ter que ter a pontuação do município de Barroquinha quando fizer a reforma da Previdência do regime próprio de Previdência lá em Barroquinha. Chegaram várias perguntas aqui, professor Paulo Bacelar, e eu acabei me perdendo porque mexeu aqui na minha programação do WhatsApp. Mas vamos lá. O Antônio em Quixadá gostaria de saber se um servidor da Previdência própria da Prefeitura pode dar baixa no concurso e ir para o INSS com a sua nova função. Sou homem, de 49 anos de idade e 20 anos de contribuição. Ele pode pedir exoneração do serviço público e contribuir para o regime geral de previdência, não tem problema nenhum. Edival em Acopiara, tenho 49 anos de idade, trabalho em uma empresa de fundição há 29 anos. Será que já posso dar entrada na minha aposentadoria? 49 anos de idade. Ainda não, né? Para ter direito à aposentadoria, no caso, aí, se ele está pensando na aposentadoria especial, precisa ter 60 anos de idade e 25 de contribuição. O Jefferson Freire em Ibaretama diz: minha tia foi professora a vida toda e se aposentou só com um salário mínimo. Tem como pedir revisão da aposentadoria? Tem que verificar qual é o erro da aposentadoria. Se foi erro de cálculo, se foi erro de não contar com algum tempo que era para ser usado e não foi. Então precisa fazer cálculo para saber se pode revisar. Agora pode. Pode pedir a revisão, mas tem um prazo de 10 anos da data do início da aposentadoria para ela pedir essa revisão. Faustino, em Fortaleza, trabalho de porteiro na Prefeitura de Fortaleza há 39 anos. Tenho 57 anos de idade. Posso me aposentar? O tempo para mim que a gente já respondeu essa pergunta. 39 anos de contribuição em 2019, professor Paulo Bacelar, já tinha aí os seus 34 anos de contribuição. Possivelmente tinha 35 ou muito próximo de 35, mas já atingiu aí a regra de transição, pelo menos de 50%. Professor, um ouvinte não se identificou, está no interior do Ceará, diz que trabalha de carteira assinada e tem alto índice de miopia. Tenho direito à aposentadoria? A pergunta é essa. Vai depender aí do laudo médico, né? Miopia não dá direito a benefício, mas precisa saber se a atividade dele exige uma acuidade visual de 100%, né? Então precisa ver qual é a atividade dele de acordo com o laudo. Antônio Salles, também no interior do Ceará, tenho 65 anos de idade e 26 anos de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Pode, né, Luciano? Já está com todo direito, todo o dever de casa feito. Completou 65 anos de idade, bate lá é na porta do INSS que você gosta de falar? Na porta do INSS. Não, né, Luciano? É pelo site da Previdência, não é mais na porta do INSS. Inclusive, se você for hoje na porta do INSS, vai estar fechada por conta da greve. Tá, não, então, professor Paulo Bacelar. Olha, tive aqui um depoimento do jornalista Beto Almeida, citando que a esposa dele, a Adriana, foi a uma agência do INSS aqui, em pleno período de greve, porque ela tinha um agendamento, aí foi atendida. Mas está uma situação caótica, né, mas professor? Mas não precisa mais ir numa agência do INSS. Basta que entrar no site da Previdência, meu.inss.gov.br, e fazer o seu protocolo da sua aposentadoria. Francineide em Jaguaretama, tenho 28 anos de contribuição na prefeitura do meu município e 55 anos de idade. Quando irei pedir a minha aposentadoria? Possivelmente aos 62 anos de idade também, na regra geral. Adriana em Canindé, gostaria de saber se quem é membro do conselho escolar, presidente, por exemplo, pode ter a aposentadoria negada devido ao exercício dessa função, mesmo sabendo que é uma atividade voluntária. Aí vai depender do tempo de contribuição que a pessoa tem e a idade, todas essas Mas não condições. Tem impedimento não, né, professor Paulo? Não, nenhum impedimento. Agora precisa saber se está contribuindo com a Previdência, está exercendo atividade que dá direito a tempo de contribuição também. Josilã Lima, em Quixeramobim, tenho 29 anos e tenho algumas dúvidas. Eu sou autônomo, trabalho em casa, tenho uma renda de 3 a 4 mil reais. Queria saber se seria bom eu pagar o INSS para ter algum direito futuramente. E outra coisa, me falaram que quanto mais eu contribuir com o INSS, o meu salário de aposentadoria é bem maior. É verdade? Primeiro, professor Paulo Bacelar, se é bom não, né? Se é bom contribuir, não, né? É ótimo, né?
É, exatamente, pronto, você já começou a responder. Essa é a pergunta que eu queria responder. E quando ele pergunta assim, olha, para ter direito a algum benefício futuramente, qual é a sua resposta? Bom, ele precisa contribuir, é ótimo que ele contribua, que ele vai ter a cobertura da Previdência e vai ter um direito a uma aposentadoria no futuro. E aí sim, quanto mais tempo você contribuir e um valor maior vai ser a sua aposentadoria. Lembrando que a aposentadoria é calculada numa média de contribuições, desde a data de julho de 94 até a data da aposentadoria, e é calculada em cima dessa média de contribuições 60% durante até os primeiros 20 anos de contribuição. 60% da média. Então tem que ser muito mais tempo para ele se aposentar um valor maior. Professor Paulo Bacelar, olha só a curiosidade na pergunta aqui de um ouvinte, a casca de banana para o professor Paulo Bacelar. O ouvinte não se identificou, mas diz o seguinte, ó. Eu gostaria de saber se quem é nascido no ano de 1964 já pode se aposentar. 1964 tem exatamente 60 anos de idade, claro, se tiver nascido até hoje, né? Então, 60 anos de idade para se aposentar, professor Paulo Bacelar, só se for trabalhador rural, desde que com 15 anos de atividades comprovadas no campo. Ou aposentadoria especial que tenha 25 anos como atividade especial. Final da nossa conversa aqui no bate-papo com o professor Paulo Bacelar. A gente deixa o recado para você nos encaminhar perguntas para o 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, a manga da camisa teve que ser arregaçada hoje, porque hoje deu trabalho, hein, professor Paulo Bacelar? Muito prazeroso quando é assim, doutor. Muito prazeroso quando é assim, né? Eu ainda tô aqui, ó. A garganta aqui tá emocionado, professor Paulo Bacelar. Valeu a você, ouvinte internauta. Um grande abraço a você, professor Paulo Bacelar. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro, se Deus quiser.